Oi de novo. Bom, gente, aqui então é o segundo exercício dessa leva, tá? Estamos trabalhando no auxílio para a resolução do trabalho que vocês devem me entregar na quinta-feira próxima, a última quinta-feira do mês de março, tá? Essa questão em especial vai nos ajudar ainda a resolver uma daquelas que é simplesmente resolver a integral, né? Que está na primeira questão, letra B. Então, vocês têm aqui uma integral tripla, onde, diferente da anterior, nós não temos mais apenas números, como por exemplo aqui, né? Não há apenas números, mas sim já os limitantes da integral assumem uma função, tá? A diferença é que ele vai seguir o comportamento da função. Números nos dão retas. Se nós formos colocar isso daqui numa representação gráfica, né? Vão nos dar retas. Daí a gente precisa ver quais são as funções. Aqui eu vou ter uma parábola, aqui é uma outra reta, porém não mais constante em 4, e por aí vai, né? Eu vou fazer um próximo exercício, um próximo vídeo, no caso, né? Onde eu vou voltar nessa questão e na anterior para fazer uma representação gráfica dessa integral, para a gente trabalhar no pegar a integral pronta e dar aquele passo para trás, né? Não do problema montar a integral, mas da integral montar o sólido, certo? Bom, então aqui nós temos um integrando, não estamos trabalhando num significado, provavelmente falando dessa integral, é simplesmente um exercício matemático, né? Então, há um integrando nessa integral tripla para a gente resolver, ok? Então, vamos simplesmente resolver a matemática, treinar o processo de resolver uma integral. Bom, a primeira integral que nós resolvemos dessa tripla é em relação a z, né? Sempre começamos a resolver de dentro para fora, então a primeira está em relação a z. Como nós não temos z aqui nesse integrando, o que tiver aqui, nesse caso é o y, né, mas poderia ser x ou poderia ser qualquer outro número, né? Então, o que entra aqui vai se comportar como uma constante em relação à variável que você está integrando, que no caso é o z, né? Então, aquilo ali vai se comportar como uma constante em relação a z. Bom, lá na nossa tabela de integral, quando nós queremos integrar uma constante, eu simplesmente copio essa constante e ela agrega a variável, né? Então, vamos já resolver essa primeira integral. Vou copiar aqui as duas primeiras. Copio a constante e ganha a variável, que nesse caso é o z. Não copio novamente aquela integral, porque ela está em relação ela é a integral que eu estou resolvendo, né? Então, eu não copio, eu fiz a operação da integral. Eu só coloco aqui agora os limitantes que a gente ainda precisa fazer a substituição. Certo? Opa, tá, achei. dy, dx, que ainda falta a gente seguir. Certo? Bom, aplicando esses limitantes, então, vou colocar aqui do lado. Vou copiar lá, porque eu só vou mexer nesse processo aqui dentro, que é a aplicação dos limitantes. Os limitantes vão entrar no lugar da variável que a gente acabou de integrar, que nesse caso é o z. Então, o y, ele segue com a gente como uma constante. Ordem para aplicar: limitante superior menos o inferior. Portanto, é o y que vai multiplicar o limitante superior menos o limitante inferior. A gente já sabe que o zero facilita a vida aqui, né? Mas eu vou deixar tudo por extenso para a gente não se perder no que está sendo feito. Então, aplica-se na função inteira, no integrando inteiro, né? Limitante superior, y vezes o limitante superior menos a função vezes o limitante inferior. Isso aqui vai para zero e nos restou aquilo ali, que já vou abrir aqui, que nós vamos precisar fazer o chuveirinho, né? Aquela distributiva ali. Então, vou seguir aqui copiando. Quando nós multiplicamos ali, 4y menos y², certo? dy dx.
Não consigo agrupar, não consigo subtrair, não consigo multiplicar, não consigo, acabou, né? Então, já está na hora de fazer a próxima integral. A próxima integral é em relação a y. E dessa vez o y aparece aqui. Então, eu sigo aplicando a tabela naquela formulazinha onde o y tem uma potência. Ele aparece, né? E ele está elevado a uma potência. Aqui a potência é 2 e aqui, quando não aparece, a potência é 1. Já não copio essa integral porque eu estou resolvendo essa integral. Então, ela não se repete aqui como integral múltipla, né? 4y integrando vai ficar 4y ao quadrado sobre 2 menos y ao cubo sobre 3. Isto foi feito, vai ser aplicado de x ao quadrado até 4. E ficamos com dx. Eu já coloquei aqui o 2 sobre tudo isso, né? Sobre o 4 também, porque lá, de acordo com o exercício anterior, é uma multiplicação, então é um termo em comum para os dois. Significa que eu posso fazer a simplificação desse termo, né? Então, se eu for simplificar ali, nos resta 2. Aí eu já vou para a próxima linha com esse 2. Vamos lá. Copiamos a integral de fora, 2y quadrado. Menos, e ali não tem, né? Vai ficar o y ao cubo sobre 3. Opa, mais para cima. Aqui. Não substituir limitantes. Só reescrevi com a simplificação. Ok? Bom, se nós formos agora aplicar os limitantes, lembrando da ordem, o superior menos o inferior, a gente tem uma subtração. Então, eu vou abrir um colchete grande aqui para que a gente não confunda, né? Eu vou fazer a substituição do 4 em toda ela, menos a substituição do x ao quadrado em toda ela. Então, 2... no lugar do y entra 4 e está multiplicando. E este 4 vai ao quadrado porque o y está ao quadrado. Menos, seguindo aqui, y ao cubo, 4 ao cubo sobre 3. Então, eu fiz a substituição de tudo isso como limitante superior. Menos, vou abrir novamente aqui o colchete, hora do limitante inferior. 2 que multiplica y ao quadrado. O y vai assumir x ao quadrado. Detalhe muito importante aqui, eu vou até colocar um parêntese já, porque o y está assumindo x ao quadrado. Porém, este y está ao quadrado. Então, ó, só isso daqui era o nosso y. Só o x ao quadrado era o nosso y e ele deve ir ao quadrado porque aquele y original lá está ao quadrado. Menos y ao cubo, x ao quadrado, que vai ao cubo, sobre 3. Ok? Então, aqui foi feita a substituição dos limitantes. Agora, tem que trabalhar aqui, né? Tem que abrir todos esses quadrados, ver o que é possível agrupar. Opa, bati ali. Vamos aqui, deixa eu arrumar. Opa, não é... Deixa eu só apagar ali. Quatro ao quadrado, 16. 16 vezes 2, 32, né? Então, eu já venho para a linha de baixo com a resolução daquilo ali com 32, ok? Menos 4 ao cubo, 64 terços. Vou manter a fração, né? Vocês sabem que eu prefiro manter com as frações por questão de não sofrer com arredondamentos e números decimais. Eu particularmente prefiro as frações. Vou manter aqui um grande colchete ainda, para a gente não misturar com esse sinal que vai haver alteração aqui, né? Menos
Potência sobre potência, multiplicam-se as potências. Então, lá nós teremos 2x na quarta, menos, e ali x na sexta, sobre 3 dx, ok? Vamos agora eliminar esses colchetes para a gente ver o que dá de se fazer. 32, 64 terços, menos, mais, né? Há uma multiplicação de sinal ali, dx. Olhando para isso daqui, é possível fazer mais alguma coisa? Sim, é possível somar esses dois aqui, ó. Né? Por quê? São os dois termos independentes que nós temos. Então, se nós formos somar esses dois, nos resta, lá na calculadora ou no mínimo múltiplo comum na mão, sobra 32 terços, tá? Então, eu vou escrever aqui do ladinho, menos 2 a 2, 32 terços, menos 2x na quarta. Tá aqui. Esta é a nossa próxima integral que a gente tem para resolver agora em relação a x. Então, vamos lá. Esta aqui, ela acaba misturando as duas condições que a gente já usou anteriormente. Nesse primeiro termo, é só uma constante. Então, o comportamento é exatamente o mesmo que a gente fez aqui no início. Opa, cadê? Aqui no início. Porém, eu via y, então a gente tende a não encarar o y como uma constante, né? Mas eu sempre devo avaliar em relação a qual variável nós estamos integrando. Número já é mais evidente que é uma constante, né? Mas ele vai ser constante em relação a x. Então, não há x aqui, é uma constante, né? Todos os outros vão agregar x, da mesma forma que nós resolvemos a anterior, que foi em y. Então, vamos lá. Não copio mais a integral, porque vou resolvê-la. 32 terços em relação a x é a constante que ganha a variável numa multiplicação, né? Menos 2x na quinta sobre 5, mais x na sétima sobre 7. Detalhe, esse 3 que já estava ali vai ficar lá embaixo multiplicando aquele 7. É como se houvesse um número 1/3 já aqui na frente multiplicando. Da mesma forma que esse 2 aqui, ó, também está multiplicando aqui em cima. Se fosse 2 sobre alguma coisa, é uma multiplicação que acontece aqui da mesma forma que esse daqui multiplica ali embaixo, né? De menos 2 a 2. Bom, não há o que simplificar aqui, né? A única coisa que a gente pode melhorar é a representação desse 3 vezes 7 aqui, que vai restar 21. E aí a gente já pode ir para a próxima linha como 21, para já fazer a substituição dos limitantes, ok? Vou fazer aqui porque vai ocupar um pouco mais, né? Vou abrir um colchete aqui. 32 terços x. O x vai assumir 2, multiplicando. Então, agora, aqui, né, quando a gente omite o pontinho da multiplicação, não nos atrapalha, mas se eu omitir o pontinho da multiplicação aqui, eu posso me confundir e enxergar um número só, né, e aí vai estar totalmente errado. Menos 2 na quinta sobre 5. 2 na 7 sobre 21. Ok? Menos o limitante inferior. Tem que tomar um cuidado agora, eu reforço o uso dos parênteses, né? Por causa
de uma multiplicação com um número negativo. Senão, mais uma vez, confunde e acha que é tudo uma coisa só. Acha que esquece que é uma multiplicação e passa a encarar como uma subtração. Menos 2 na 7 sobre 21, ok? Então, ali está toda a nossa substituição. Limitante superior de tudo aquilo ali, menos limitante inferior de tudo aquilo ali. Agora, é a calculadora na mão, né? Multiplicando aqui, eu vou só fazer eu vou abrir uma vez só, e aí depois já vamos direto para o resultado final, porque é tudo calculadora, né? Então, 64 terços, multiplicando aqui. Menos 2 na quinta, 32. Então, esse 2 na quinta é 32, vezes o 2 e dividido por 5. Então, eu terei 64 quintos. 2 na 7, 128 sobre 21. Menos, percebam que aqui as multiplicações são os valores, né, são exatamente os mesmos, o único cuidado vai ser com o sinal. Então, eu vou continuar multiplicando 32 vezes 2 e vai ficar dividido por 3, como foi aqui, porém, eu vou ter um resultado negativo. Opa, 64. Aqui também, ó. Só que, qual é o cuidado? 2, base negativa, potência ímpar. O resultado disso aqui será negativo. O negativo deste resultado com este negativo aqui, multiplicação de sinais, e isso vai gerar um resultado positivo. Base negativa, potência ímpar. Essa potência vai me gerar um resultado negativo. Com esse positivo, mantenho o negativo. Perceba que os valores são os mesmos, mas esse sinal aqui, ele vai seguir na multiplicação. Aqui preserva, né? Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, a gente vai ver que há uma continha para se fazer aqui que eu vou deixar como exercício para vocês, né? O resultado disso aqui, colocando tudo bem bonitinho, fazendo uma soma de fração bem bonitinha, dá aqui uma fração bem doida, né? 1024 sobre 35. Se quiserem fazer uma aproximação lá do resultado final com um decimal, nós teremos 29,25 aproximadamente, certo? Então, este é um resultado estritamente matemático, né? Esse valor numérico só representa o resultado dessa integral, né? A gente não está trazendo aqui nenhum tipo de interpretação para o problema, ok? Então, como eu falei, eu vou voltar nesta questão e na anterior para a gente trabalhar a representação gráfica disso aqui, ok? Até breve. Não para mais.